comunista alemão e combatente da resistência contra o nazismo. Lutou ao lado dos partidários soviéticos na Bielorrússia, ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos de Fritz Chimeenkel, batizado com o nome de guerra pelos soviéticos de Ivan Ivanovich. Fritz, ou Chimeenkel, nasceu em 14 de fevereiro de 1916, em Warsaw, Beistetten, no Império Alemão, hoje Polônia, na região da Pomerânia Ocidental, em uma família da classe operária. E foi executado pelos nazistas em 22 de fevereiro de 1944, em Minsk, República Socialista Soviética da Bielorrússia, ocupada pela Alemanha nazista durante a invasão à União Soviética. Em 1932, seu pai, Paul Krause, trabalhava no olaria, operário e comunista. Visto por Fritz, foi assassinado por membros da SA, uma milícia paramilitar do Partido Nazista, que promovia atentados terroristas e ataques violentos contra comunistas e organizações sindicais. Fritz tinha 16 anos. A experiência marcou Fritz pelo resto da vida. O jovem trabalhou na mesma fábrica que empregava seu pai e também se interessou pelo movimento operário, filiando-se à Liga dos Jovens Comunistas da Alemanha. Depois de trabalhar em vários empregos diferentes, Chimeenkel foi recrutado para Wehrmacht em dezembro de 1938. Lá, ele foi treinado para se tornar um artilheiro. Sua aversão à disciplina militar, oposição ao nazismo, o levou a ser preso várias vezes, culminando em uma sentença de 18 meses de prisão, que ele cumpriu em prisão militar, em Torgau. Em 1941, após o início da Alemanha nazista invadir a União Soviética, o exército alemão viu a necessidade de ampliar seus efetivos e começou a enviar os presos para lutar na frente oriental. Chimeenkel se ofereceu para lutar e foi libertado da prisão. Fritz foi enviado para a Bielorrússia em outubro de 1941, junto com a 186ª Divisão de Infantaria da Wehrmacht. Enquanto servia na Bielorrússia, em novembro de 1941, Chimeenkel desertou e se escondeu perto da vila de Podmoshin, distrito de Yartsevsk, Smolensk Oblast. O soldado alemão foi levado pelos moradores da aldeia até uma unidade de partisãos soviéticos intitulada Morte ao Fascismo. Ele fez contato com o partidário soviético. Apesar de suas suspeitas iniciais e repetidos interrogatórios, Chimeenkel convenceu os partisanos de que ele tinha um desejo genuíno de lutar contra os nazistas. Ele conquistou a confiança, matando um soldado alemão que, por coincidência, tentou incendiar a casa onde os partidários tinham sua base. Chimeenkel foi aceito como membro dos partidários que lhe deram o nome de guerra, Ivan Ivanovich, ou Vânia, a forma abreviada de Ivan. Os partisãos eram grupos de civis que participavam da resistência armada contra a ocupação nazista alemã, realizando ações de guerrilha, sabotagem, escaramuças e confrontos abertos. Fritz explicou que era um militante comunista que havia desertado e que queria ajudar os soviéticos na luta contra as tropas nazistas. Os partisãos desconfiaram do relato de Fritz e o mantiveram em observação, temendo que ele pudesse ser um espião nazista. Fritz demonstrou grande habilidade e precisão no manuseio do rifle, ajudando efetivamente a salvar o grupo. Foi o bastante para que as suspeitas e as desconfianças iniciais se fossem. Os soviéticos aceitaram Fritz como um dos seus e até lhe batizaram com o nome de guerra. Chimeenkel provou ser valioso para os partidários. Ele forneceu informações estratégicas sobre o exército nazista e ensinou como manusear a metralhadora MG-42 e outras armas capturadas dos alemães. Vestindo uniformes alemães capturados, incluindo um pertencente a um general da Wehrmacht, Chimeenkel liderou unidades militares alemães em emboscadas organizadas pelos partidários. Isso
ajudou os partidários a capturar unidades inteiras de soldados da Wehrmacht, bem como munição e comida. Schmenkel rapidamente subiu nas fileiras dos partidários e, em março de 1943, viajou para Moscou a pedido do Exército Vermelho. Foi premiado com a Ordem da Bandeira Vermelha e recebeu mais treinamento militar. Foi nomeado vice-comandante de Operações Especiais, Sabotagem e Inteligência, unidade que operava em uma área ocupada pela Alemanha ao norte da cidade de Orsha, na Bielorrússia. Os relatos sobre as ações militares de Fritz sempre enalteciam sua inteligência e excepcional coragem. Incomodado com as missões organizadas por Fritz, o comando nazista elaborou vários planos para neutralizá-lo. Nos territórios ocupados, os alemães chegaram a oferecer uma recompensa de 8 hectares de terra para o cidadão soviético que capturasse o partizano. Também havia incentivos para os soldados alemães, 2 meses de férias e 2.000 Reichsmarks para quem entregasse a cabeça de Fritz. As tropas alemãs também lançaram uma ofensiva de grande escala para desarticular a unidade partizã Morte ao Fascismo. A Operação Estrela Cadente resultou no assassinato de 1.500 dos 4.000 guerrilheiros do grupo, mas Fritz conseguiu escapar. Fritz partiu em sua última missão em dezembro de 1943, uma operação de infiltração nas linhas inimigas. Dessa vez, porém, ele foi descoberto e capturado, junto com outros 2 oficiais da inteligência soviética. O soldado foi levado a Minsk e julgado em um tribunal militar que o condenou à morte por traição. Fritz Schmenkel foi executado por um pelotão de fuzilamento alemão em 22 de fevereiro de 1944, aos 28 anos de idade. A contribuição de Fritz ficou esquecida por muitos anos até a história ressurgir no início dos anos 60, durante uma pesquisa efetuada por militares e acadêmicos soviéticos sobre as ações dos partisãs do grupo Morte ao Fascismo. Em 1964, Fritz foi postumamente condecorado com a Ordem de Lenin e recebeu o título de Herói Nacional da União Soviética, sendo um dos raros estrangeiros homenageados com a honraria. Ruas foram batizadas em sua homenagem em Berlim, Leipzig e Torgau. Uma placa comemorativa foi colocada na Casa da Praça da Vitória em Minsk, onde Schmenkel foi condenado à morte pelos ocupantes alemães em 1944. Em 1978, o governo da Alemanha Oriental produziu um filme sobre a vida de Fritz Schmenkel, intitulado Ich will, ich sehen. Eu quero ver você, em português. Esta foi a biografia de Fritz Schmenkel, ou Ivan Ivanovich, como era chamado pelos soviéticos, um soldado da Alemanha nazista que se transformou em herói da União Soviética. Se gostou, deixe seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal, maratone nos nossos vídeos, comente e compartilhe. Obrigado.